Na quarta-feira, a irmã Priscila começou a ministração do louvor falando a respeito do jejum. E à tarde da quarta-feira ela me ligou. Na verdade, ela passou uma mensagem para mim, falando assim: olha, eu recebi do Senhor que a igreja deveria estar fazendo um jejum. E eu sei que a senhora disse que a nossa alimentação já é um jejum. Só que a igreja não está andando em conformidade com a vontade do Senhor. Então é necessário que se faça um jejum. E eu disse para ela: Priscila, você está coberta de razão. E se para ninguém servir essa palavra, eu vou te dizer que essa palavra é para mim. Deus tem falado muito comigo a respeito da minha alimentação, de um jejum que nós vamos entender de uma forma muito mais complexa do que a gente vinha entendendo até então. E a minha vida, irmãos, na verdade, de um mês para cá tem se tornado em sequidão de estilo. E quando a Priscila pediu para abrir a Bíblia em Neemias capítulo 1, se você quiser recordar, no versículo 2, quando Neemias vai falar com o rei Artaxerxes, até então eu estava com a mente bem confusa. Eu vinha há um mês mais ou menos com muita tristeza, uma tristeza profunda na alma, no coração, nos sentimentos, nos desejos, na vontade, em tudo que vocês possam imaginar. Assim, eu tenho passado por guerras muito extremas, assim, de tirar assim, realmente o fôlego, e a vontade não é nem de prosseguir na obra, é de não querer mais viver. Muitas vezes eu deitei e falei: podia tanto não acordar, dormir. Eu às vezes ficava sabendo que alguém morria, eu falava: nossa, que grande benignidade, que grande benefício que essa pessoa recebeu. Lógico, aqueles que morreram em Cristo, né? E minha alma estava sendo muito constrangida e eu estava muito triste. E, na verdade, eu não tinha condições espirituais de entender o que estava acontecendo. E nessa semana, agora, é que eu consegui entender o que está acontecendo. Que parte da minha tristeza tem a ver com a igreja e a outra parte tem a ver comigo mesmo. E quando a Priscila leu em Neemias, capítulo 2, versículo 2... o rei dizendo para Neemias: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? E aí o Senhor falou comigo: a tua tristeza é uma tristeza de coração. Você se envolve intensamente com as minhas coisas, mas na mesma proporção que você está envolvida com as minhas coisas, você também se envolve com as suas. A intensidade é a mesma. Quando eu me envolvo espiritualmente com alguma coisa, ou quando eu decido por algum momento satisfazer os desejos da minha carne. Eu sou tão intensa, não tem como separar. Quando é carne, eu sou mais ou menos intensa, ou eu sou ponderada. E quando é espiritualmente, então eu sou super intensa. Não, eu sou uma pessoa intensa. Então, quando eu estou fazendo algo na minha carne, eu faço isso intensamente, irmãos. Eu sempre vivi minha vida intensamente. E eu creio que de um mês para cá, eu resolvi viver a minha vida intensamente na carne, e achando que estava vivendo algo espiritual. E aí, quando Deus mostrou a minha intensidade carnal, eu me reconciliei com a igreja. Eu vi que eu e a igreja somos um. Ou seja, Cristo está dizendo: a igreja vive intensamente na carne, como se estivesse vivendo espiritualmente. E isso é uma tristeza profunda de coração. E quando que isso aconteceu, irmãos? Nós temos muitas fraquezas. E se a gente não vigiar cada uma delas, certamente cairemos. E uma das minhas fraquezas sempre foi, durante toda a minha vida, a questão da vaidade. E desses tempos para cá,
desde que eu cheguei de Brasília, meu peso na balança foi aumentando gradativamente, de 1 quilo em 1 quilo em 1 quilo, e aquilo ia gerando grande tristeza no meu coração. Mas em vez de eu buscar essa força em Cristo Jesus, eu dizia, eu não consigo, porque a comida nossa que o Senhor nos prepara, ela é tão gostosa, e eu não consigo. E eu disse para o meu marido, olha, eu não consigo, faz 1 ano que eu faço funcional, todo mundo começa a fazer funcional, vira um palitinho, porque é muito intensa a aula, mas eu não, eu entrei no funcional e engordei, e eu dizia, não consigo, se não for por auxílio de alguma coisa, menos a última hipótese para mim era Cristo Jesus. Sabe aquela história que em João 15:5 diz, sem mim nada podeis fazer? Imagina! Ou, tudo posso naquele que me fortalece? E aí começou a haver uma grande tristeza, um grande descontentamento com a minha pessoa. E quando isso afeta, a vaidade chega para mim, isso me afeta profundamente. Você pode entender, olha para a tua vida, enxerga alguma fraqueza em você que te afeta profundamente. Cada um tem uma. E aí, eu vi uma coisa acontecer dentro da igreja. Eu vi o Éder magrinho. Aí eu falei, nossa, que legal. Aí eu descobri que o Éder estava tomando sibutramina. Eu falei assim, então se ele pode, eu posso. Fui lá e comuniquei ao Senhor. Eu falei, olha, Deus, o Senhor está vendo que meu peso está subindo, eu não estou conseguindo. O Senhor está vendo que eu estou me esforçando. Faz 1 ano que eu estou na academia e nada está acontecendo. E o Senhor só olhando para mim. Não dizia uma palavra. Então eu vou tomar também. E eu providenciei isso rapidinho. Sabe o que aconteceu? Nada. O remédio não fazia efeito. Não o efeito que eu esperava, que era tirar a minha saciedade, a minha ansiedade pela glutonaria. Mas ele acelerou a minha vida. Eu fiquei extremamente agitada, ligada. Sabe aquela história, não dorme nem dormir, tu guarda de Israel? Eu estava me sentindo Deus, eu não dormia nem de manhã, de tarde, nem de noite, porque ele tem efeitos colaterais, para cada um funciona de um jeito. Não conseguia dormir. E trabalhava e fazia todas as coisas, e não estava percebendo o que estava acontecendo comigo. Sem ter nenhum efeito esperado. E eu vendo a minha agitação e meu coração bombeando intensamente, e eu falava assim, Deus, me ajuda, o que está acontecendo? Minha cabeça está confusa, eu estou zonza, não estou discernindo as coisas. E Deus falava, o remédio, não, Senhor, me ajuda, socorro, me ajuda. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou tão triste? Por que isso está acontecendo comigo? Me ajuda. E aí, irmãos, chegou um ponto de que eu cheguei no ápice do... Como é que chama a palavra que eu falei? Esgotamento. Eu cheguei num esgotamento intenso, espiritual, emocional e físico. Fiquei extremamente esgotada. E aí eu pensei, e você acha que eu entendi o recado imediatamente? Eu não entendi. Eu falei assim, bom, já que... E assim, chegando um monte de problemas para mim, de irmãos particularmente, sabe o que eu fazia? Eu passava minhas noites orando. E rogando pelos irmãos, intensamente. No sábado passado, de sexta para sábado, eu orei a noite inteira. Eu me senti um Jesus Cristo no monte, orando ao Pai. Por situações que eu julgava urgentes, de pedidos de irmãos. Vim para o culto, aí eu já comecei a sentir formigamento na ponta dos meus dedos. A minha pressão oscilava, foi me dando ânsia de vômito no meio do culto. Eu quis sentar lá atrás e falei, filha, eu vou sentar. Ela, mãe. Daí eu falei, Deus me sustenta aqui. Comecei a sentir meu coração. Eu falei, meu coração vai parar. Mas eu consegui chegar até o final do culto. E na hora que terminou, eu falei, eu vou embora. Aí, nesse dia, como eu já estava sentindo essas coisas, eu falei assim, tá bom, Senhor. No santo sábado do Senhor eu não vou tomar.
tá bom? Vou dar uma aliviada. Aí depois a gente conversa de novo. Aí, irmãos, eu fui embora, eu falei, vou deitar, vou tomar um relaxante para o meu coração desbombear. Eu acordo e venho fazer a ministração com as mulheres. Eu não tive condições de levantar. E conversando com o Senhor, eu falei, Deus, me ajuda, me restabelece, eu tenho tantas coisas para fazer, e agora praticamente eu sou sozinha em casa, então eu não posso ficar doente. E aí eu melhorei, e qual é o pensamento que vem em seguida na minha cabeça? Bom, amanhã é domingo, tomo café da manhã e tomo... Aí eu fiquei resfriada. Aí eu falei, não tem problema, eu vou sarar, eu vou esperar passar, porque é baixa resistência, vou esperar passar um tempinho, e qual era o outro pensamento? Sarando, eu volto a tomar. É insano, não é? Eu contando para vocês, falando, não é possível que você faz isso, pastora. Fácil, irmão. E se você não olhar para você, você talvez não caia nessa, que esse não seja o seu problema, mas você cai em outras coisas que são muito parecidas com essas. Bom, irmão, só sei que numa longa conversa com o Senhor, nisso tudo eu comecei a entender o seguinte. Também de um mês para cá, por causa da vaidade, eu comecei a achar, porque sua mente começa a ficar entorpecida, eu comecei a achar que eu podia comer algumas coisas. Eu levo as coisas do Senhor muito a sério. Mas um belo domingo, eu tinha tomado um cafezão da manhã, super saudável. Irmãos, tomando remédio para emagrecer, comendo saudável, viu? Super saudável. Me deu uma vontade louca de comer doce. Aí eu tive uma ideia brilhante, sabe? A mulher sábia que edifica o seu lar. Vamos tomar sorvete. No domingo de tarde. A Nana estava extremamente estressada porque ela ia fazer uma prova de biologia. Que falava sobre, ela tinha que decorar todos os ossos do corpo humano. É isso, filha? É? E ela estava super tensa com essa história e eu assim, imagina, filha, você é super inteligente. Ora antes, pede para o Senhor colocar os ministros dele para ele te ajudar a desenvolver. Vai ser tudo bem, vai ser mais uma prova. Aí ela sentou, começou a estudar, veio chorando. Mãe, eu falei, filha, você vai conseguir. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um sorvete. Doce entorpece a mente? Não, mãe, eu não vou. Você quer que traz alguma coisa para você? Traz um milkshake de morango. Aí viemos aqui na Quinata. Tomamos sorvete. Isso porque eu já estava tomando um remédio, então a mente começa a não discernir tanto, começa a ter obscuridade, então você não começa a discernir as artimanhas do diabo. Cheguei em casa... E o Senhor falou, se você der, eu recebi, irmãos, a misericórdia, a benignidade de Deus é tão grande que Deus falou comigo, se você der esse copo de milkshake, ela vai entrar em pânico e vai descontrolar tudo. O que eu fiz? Fui, filha, copão de milkshake de morango. Ela terminou o milkshake de morango, o que você acha que aconteceu? Pânico. Começou a chorar desesperadamente. Eu olhei para a cara dela e falei assim, viu? Vocês estão vendo? Para todo mundo, né? Vocês estão vendo o que o doce causa? Entenderam como é que a coisa funciona? Olha as loucuras, irmão. Ela ficou tão desesperada que ela não conseguia estudar e começou a chorar e ficar desesperada. Ao certo, eu creio que eu já deve ter passado, porque toda vez ela tira só 9,5, 10, 8, máximo que tira. De nota baixa, né? 8. Eu comecei a orar, falei, Deus, me perdoa, a culpada fui eu que estimulei, eu que instiguei, eu que tive vontade. Por misericórdia, faz alguma coisa. E na hora que eu vi, o Saulo tinha assumido a conduta do lar. Chegou lá e falou, filha, eu vou estudar com você. Eu acho que em 1 hora eles resolveram quantos capítulos? 4 capítulos, que são enormes.
E eu olhei aquilo, compreendi espiritualmente. Mas eu vou te perguntar, você acha que eu mudei a minha atitude? Não. Passou a virar uma regra. Todo domingo eu tinha vontade de tomar sorvete. Você acha que eu lutava contra isso? Eu não lutava. Porque eu não queria? Exatamente. Eu achava que uma vez na semana, aquilo não ia fazer nenhuma diferença na minha vida. Tinha um remédio, começou a entrar o sorvete uma vez por semana, e as coisas foram... Eu fui ficando extremamente triste de coração. Por misericórdia, eu consegui discernir as situações dos irmãos, ajudar, mas eu estava totalmente afastada de Deus. E a ajuda que os irmãos me pediam e que Deus concedia não era por mim, mas era por aquele que estava pedindo socorro. Então, quando a Priscila disse a respeito de jejum, eu falei, Priscila, se não for para ninguém, é para mim. Quando eu disse a respeito da sibutramina do éder, irmãos, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Deus tem uma direção para cada um. Não é porque Ele deu a direção para um, que aquela direção é para mim também. Eu não estou condenando ou envergonhando o irmão. Ele foi no médico, ele estava muito acima do peso, precisava perder 20 quilos, eu precisava perder 5. Sem vergonha isso. Então são coisas diferentes. A minha mãe passou, estava de cama, precisou tomar um tempo de remédio. Eu nunca disse que tomar remédio é proibido. Só que a forma de você fazer uso dele depende do Senhor, das condições. Eu coloquei toda a minha fé na sibutramina. E esqueci de Jesus nesse ponto. Nesse ponto aqui você não pode me ajudar. Na verdade, eu nem quero que você me ajude, porque aqui é mais fácil. E às vezes nós vamos falar sobre jejum hoje, você pode estar se perguntando, tá bom, mas eu acho que a minha alimentação está até legal, mas o que está antes da tua alimentação? Que está entorpecendo a sua mente? O meu pecado era vaidade. Eu vou dar outro exemplo aqui, irmãos, não se ofendam. Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 58, eu vou começar o texto. Eu vou dar o recado do Senhor completinho, na forma como eu recebi durante essa noite. E se você estiver em Cristo, você vai compreender que eu não estou perseguindo ninguém, porque eu mesma estou contando as minhas falhas. Eu não estou aqui para dizer que sou diferente de vocês, mas eu estou na mesma luta que vocês. Isaías 58 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de enganadores os seus pecados. Na tua Bíblia está escrito enganadores? E qual é o significado de Jacó? Eu meditando com o Senhor, e a coisa começa lá atrás, viu, irmãos? Deus começou a me trazer coisas que até então eu não tinha parado para meditar, embora essas verdades já tivessem chegado a mim. Quando a gente fez a aliança da carne, eu disse assim, me lembro como se fosse hoje aqui nesse púlpito, quem quiser fazer aliança, se ajoelhe e ore junto comigo. Quando eu acabei de falar isso, eu me ajoelhei, e quando eu olhei para a igreja toda estava como? De joelhos. Muitos nessa época, eu não sei quantos estavam aqui nessa época, se você não estiver, irmãos, tudo bem, não é para você, mas se você estiver, se você estava aqui naquele dia, é algo que você precisa conversar com o Senhor. Porque o Senhor está nos chamando de casa de enganadores, e eu faço parte dessa casa, e também enganei ou quis enganar, eu achei que seria possível enganar a Deus com as minhas mazelas e os motivos e as minhas contendas. A igreja inteira ajoelhou. E eu disse, ajoelhe-se, quem quiser fazer. Depois de algum tempo, eu comecei a ouvir assim, olha, eu não fiz aliança da carne. Mas você estava ajoelhado. Não foi nenhum, nem dois, nem três que falaram isso para mim.
Eu vou dar um exemplo, porque é bem próximo de mim, e eu sei que a minha mãe, ela não vai se ofender comigo, mas algum tempo atrás ela disse assim, eu fui lá para Florianópolis e eu acabei comendo um peixinho. Eu falei, mãe, você fez aliança? Não, olha, eu não fiz aliança. Mãe, você fez aliança aquele dia, você se ajoelhou. Não, eu ajoelhei, mas eu não fiz aliança. E assim, a partir dela, outras pessoas vieram e falaram a mesma coisa para mim. Mães que falaram, filhas que falaram para suas mães que se desviaram da igreja. Olha, eu não fiz aliança nenhuma com a carne aquele dia. Eu só não comia para seguir vocês ou em obediência. E Deus falou, enganadores. Deus disse, ajoelha quem quer fazer aliança. Mas porque vocês querem enganar e mostrar que vocês são espirituais, quando na verdade vocês não são. Sabe, irmãos, eu tenho muitos erros, mas eu não escondo. Tudo quanto eu faço de errado, eu conto para vocês, para que sirvam de experiências para vocês. Outro dia, eu conversando com o irmão na saída do Crianças para Adorar, ele disse assim, não vou dar nome, não se preocupe. Irmão, estou jogando futebol? Ah, de vez em quando eu estou. Eu ouvi aquilo, pensei comigo, de vez em quando. Eu estava tomando já o sorvete e já estava tomando a sibutramina. Aí eu falei, Deus, de vez em quando, tem problema. Essa noite o Senhor me acordou, era 15 para as 4 da manhã, e disse assim para mim, não tem problema, viu, Laura, você fazer uma estátua de ouro e se ajoelhar uma vez por semana diante dela. Estão entendendo o que eu estou falando? Se futebol na tua vida, irmãos, é uma idolatria e você joga no domingo ou um dia da semana e você vai lá, você está se ajoelhando. Em Êxodo 20, versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Então não tem como você adorar esse Deus uma vez na semana. Se o açúcar para você é um Deus, se a vaidade para você é um Deus, se o futebol para você é um Deus, se a insubmissão ao seu marido é um Deus para você, porque é o teu eu, se o teu dinheiro do teu trabalho é só teu e você não dá satisfação para o seu marido, é um Deus na sua vida. Se você acha que os desejos dos teus filhos têm que ser alimentados, é um Deus na sua vida. Se o seu marido é um Deus na sua vida, se você se submeter a ele de modo errado, sexualmente ou de qualquer outra forma, é um Deus na sua vida, ou vice-versa, a mulher ou os filhos, se isso é um Deus, está acima de Deus, você está se ajoelhando, fazendo culto a uma estátua. E aí você começa a fazer essas coisas e você acha que não está acontecendo nada, como foi comigo. E às vezes eu penso que Deus permite que eu faça que aconteça essas coisas para eu discernir o que acontece com a igreja. Tem que acontecer comigo, eu preciso entender, eu preciso viver isso na minha vida. Sabe, a gente aprendeu lá em 1 Coríntios, Crônicas 18, que a porta da graça se fecha. Se fechou para Acabe de tanto que Deus insistiu com ele. Quando ele se humilhava, se vestia de pano de saco e se arrependia, Deus tirava a mão, não pesava mais, fala, não vou fazer por enquanto. Você viu, Elias, que ele se arrependeu? Então eu não vou fazer nada. Só que Deus tem um limite. E chegou no limite, o Acabe alcançou o limite da benignidade de Deus e Deus disse assim, decreto de morte para ele. Quem é que vai enganar ele? E nós estamos chegando no limite do Senhor. Eu, junto com vocês, porque eu faço parte desse povo, e eu não estou aqui dizendo como Daniel, sem pecar, se colocando como pecador. Não, eu estou contando o meu pecado. E eu estou dizendo para vocês que tem coisas que vocês estão fazendo no dia a dia de vocês que parece que não está tendo influência nenhuma na sua vida, que não está entorpecendo a tua mente, que não está te tirando do prumo e você está completamente fora e distante da presença do Senhor. E uma coisa vai levando a outra. Quando a Priscila veio falar, Deus quer que nós façamos um jejum,
a maioria do pensamento, inclusive o meu, embora eu já estivesse de jejum, tivesse começado, acho que foi na pregação do Fábio, do sábado, ele disse assim: você sabe qual é o seu pecado. Para de dizer para Deus: socorre, me ajuda, me perdoa. Você sabe qual é o seu pecado. Eu falava: Senhor, eu sei qual é. Mas esse caminho me parece mais fácil. No sábado eu tomei uma posição. Só que eu tinha entendido a respeito da comidinha, do doce. Então eu disse: tá, não vou comer mais doce. Imagina, Sibutramina, já contei a história da Sibutramina não. Acabou aqui. Comprei um remédio que não funcionou, não satisfeita com isso, fui e comprei outro, não, aquele lá funcionou, vou usar outro, tinha receita. E aí a Priscila vem e fala a respeito de um jejum, e Deus fala assim: a igreja nem se tocou da importância daquilo que eu quero falar com eles. Está todo mundo em guerra e todo mundo pensou assim: puxa, já está tão difícil. Aí eu vou fazer um jejum. Nossa, ai que preguiça. Não quero nem pensar nisso, ouvir, vou deixar isso para lá. Foi uma palavra que vazou. Aí o Senhor falou para mim: tem que repetir de novo. Aí eu falei assim: Senhor, eu não estou em condições de fazer isso. Minha cabeça ainda está confusa, eu preciso entender algumas coisas do Senhor. Vocês não têm ideia do quanto essa semana eu fui atacada. Parecia, é igual, eu tenho impressão, né? Porque eu nunca fui dependente de droga. Mas assim, por tomar uma vez na semana o sorvete, o meu corpo tremia de vontade. Eu pensava nisso 24 horas por dia. Sorvete, sorvete, sorvete. Eu preciso colocar um doce. Eu chegava a me torcer. Ontem à noite, vocês não têm ideia, fiz um lanchinho natural. Falei assim: sabe o que eu estou com vontade de fazer agora, Sala? Ele o quê? Encher a minha cara de chocolate. Isso é que eu estou morrendo de vontade de fazer. E aí, umas 2, 3 semanas, eu comprei uma caixinha de amandita. Alguém conhece essa bolacha? Ela não é de chocolate, mas ela é doce. E não é do cacau, como é que chama o que faz o chocolate? De avelã, do avelã. E eu falei assim, e eu escondo lá no armário do meu quarto, vou ter que trocar de lugar, né? Pra não deixar os meninos comer, mas eu como, tá? Pra eles não saberem. E aí, essa caixa de chocolate de amandita estava lá, escondida, já faz umas 3 semanas. Ontem eu fiquei enlouquecida. Falei: eu vou lá. O Saulo: deixa eu te ajudar. Como assim? Eu vou pegar e jogar fora. De jeito nenhum. Deixa lá, eu vou lutar contra isso. Aí veio uma frase maravilhosa de Satanás para mim, sabe qual? Não, olha como que o diabo, ele é muito inteligente. Só que nisso eu já não estava comendo doce, já tinha parado o remédio, então os sentidos começam a trabalhar. O diabo disse assim para mim, eu não sabia que era ele, depois que caiu a ficha, ele disse assim: Deus tirou a árvore do jardim do Éden, ele disse: não coma. Irmãos, aí o Saulo olhou pra minha cara assim: amor, o que você está falando? Deixa a bolacha lá, é a árvore que eu não posso tocar. Não foi assim que foi no jardim? Amor, do que você está falando? Aí ele começou a conversar comigo e eu... E assim está acontecendo na vida de cada um aqui. Sabe uma coisa que está acontecendo? Nós tivemos aqui uma situação muito difícil que abalou as estruturas, principalmente das mães. Que foi o caso da Pri e do Alexandre, com a saída da Tainara, que foi uma coisa que chocou muito. Mas sabe o que as mamães começaram a fazer? Eu não. Porque o que é certo, o que é errado. Começaram a falar assim: ai, nossa, eu acho que a igreja é extrema demais, é melhor a gente ceder um pouquinho, senão vai que a minha filha sai de casa, então eu vou dar umas coisinhas para ela. Sabe o que é isso?
Você não vai acreditar no que eu vou falar. Mas isso é uma idolatria por um pensamento de perder seu filho. Idolatria pelo filho. Então é melhor eu desconsiderar e não confiar nas coisas que Deus está falando, que Ele vai fazer com que minha filha fique aqui, só vai sair se for a vontade de Deus. Se tiver que sair, eu vou aguentar. Então melhor eu ir cedendo. E eu já disse para a Naora e para o João Vitor, vocês usem as histórias da igreja como ensinamento para vocês, sejam sábios. Olhem o erro dos outros e não errem. Agora, eu não me afasto uma linha daquilo do que Deus mandou fazer. O que é certo, o que é errado. Não cedo. Está ouvindo a Ana Laura, está ouvindo o João Vitor? E vão pagar por cada uma das escolhas que vocês fizerem. Porque eu não tenho medo do diabo. Eu confio no Deus que eu sirvo. Idolatria. Aí não entende por que toda a família está um caos. Estou citando exemplos do que pode, que nós vamos entrar no jejum, mas você vai entender, irmãos, muitas vezes a gente diz, jejum tem a ver com comida. E você vai ler na palavra de Deus que jejum não é só comida. Atos são jejum. Não estou inventando nem tirando isso da minha cabeça, foi Deus que me deu, isso está na palavra. E a igreja está completamente fora dos padrões do Senhor. O Senhor diz assim, outra coisa que o Senhor falou comigo, eu não quero mais alianças. Um tempo atrás, era necessário, a igreja era tão corrompida, estava tão embriagada com o vinho da Babilônia, que não tinha como alcançar a minha vontade se não fosse pela aliança. Como meio que uma amarração. Algo que Deus fez para nos amarrar com suas cordas de amor, para que tivéssemos condição de caminhar um pouco. Mas nós estamos há 3 anos nisso, irmãos. E nós temos consciência. E o Senhor disse para mim, não quero nada por aliança. Eu quero por consciência. Eu quero por amor, por compreensão, por entendimento. Fizemos, e na hora que ele me deu esse versículo do Isaías 58, que ele fala assim, ó, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa dos enganadores os seus pecados. Ele diz enganadores, eu digo assim, ajoelha quem quer fazer aliança. O povo todinho ajoelhou. E uns disseram para o Senhor, Senhor, eu estou aqui ajoelhando, sabe qual era o propósito? Manipular pastor, manipular o amigo que estava do lado, o irmão, para fingir que você estava fazendo alguma coisa. Essa, acho que foi a semana retrasada, a gente estava sentado num grupo, aí 2 pessoas assim, sabe o que ele fez? Ele tomou refrigerante. Mas você também tomou, porque estava com vontade, e começou a guerra. E eu assim, gente, não é possível. Carne, tem gente comendo. Não tem, pastora? Tem, irmãos. Uma outra irmã, que inclusive não está aqui hoje, que pena, porque eu queria que ela tivesse, porque ela saberia que era para ela. Disse assim, doce eu como mesmo. E quer saber do que mais? Eu escutei o próprio filho da pastora dizendo que isso é rígido demais, isso é intenso demais. Doce eu como. E a bicha está mais gorda do que nunca. Enchendo a cara de doce. Depois não quer entender. Mães que socam. Gente, já falei do leite. Poxa vida, o leite sai da vaca. Por que a gente não come carne? Porque ela é boa para consumo? Hein? E o leite que ela produz? A mãe, o que a mãe come, produz o leite. Por isso que a mãe tem que se alimentar super bem. Por quê? Porque o leite é sangue, é o alimento, é o que vai ser dado para o filho. A vaca é a mesma coisa. Aí eu falei assim, olha, irmãos, vamos fazer o seguinte, todo o conhecimento que eu vou tendo, eu vou trazendo para a igreja. Eu falei, não tira de uma vez, mas não deixa a semana inteira leite, muito menos com Toddy. Junção do chocolatado com leite, como é que essas crianças vão se tornar crianças obedientes? Não vão se tornar. Na minha casa entra leite? Entra, irmãos. Uma vez na semana, no domingo. Dão toda semana leite com chocolate. E o leite de caixinha, que é o pior leite que tem. Como é que você acha que aquele leite fica lá
6, 7 meses. Falei, pega um saquinho que dura de um dia para o outro, pelo menos você sabe que não tem, vai vir com as impurezas dos hormônios e tudo, mas pelo menos os conservantes, aquelas coisas que, para manter uma coisa a menos, você vai tirando. Diminui. Queijo, quem aqui pensou em diminuir queijo? Os que fizeram aliança fizeram, outros continuam como se nada, sabe, não pensam, não consideram. Deus, olha, eu entendo. Me ajuda então a ir tirando? Me ajuda a ir moldando? Não, mas a igreja está parada. Como é que vocês vão compreender as coisas? Como é que vão chegar aonde Deus quer que vocês cheguem? E é o que o Senhor está chamando a igreja hoje, de casa de enganadores, casa de Jacó. Agora olha lá o versículo 2 de Isaías 58, nós vamos ler ele inteirinho. Todavia me procuram cada dia, Deus falando, tá? Nós procurando Ele. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Tomamos ou não tomamos? A gente ama. A gente vibra com a palavra, não vibra? Quando vem uma palavra que a gente não conhecia, algo que Deus mostra, fala, nossa, que tremendo! A gente vibra, irmãos. Mas a gente não aplica. Prazer em saber nos meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aí o diabo coloca, não, nós já estamos jejuando, afinal de contas a nossa alimentação, a nossa dieta alimentar já é um jejum. Que dieta alimentar? A que Deus deu ou a que você adaptou? Aí ele está falando, vocês têm prazer, vocês falam de justiça, vocês me procuram, mas eu não estou respondendo a nada de vocês. E vocês dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? E sabe de que modo a igreja pensa isso? Quando você pensa que você não come carne, ou alguns não tomam refrigerante porque outros tomam, ou do doce, aí você vê o povo lá do mundo fazendo todas essas coisas, e você fala, Deus, eu estou afligindo a minha carne, a minha carne física, não estou comendo carne, não estou tomando refrigerante, Deus, por que tanto sofrimento? Mas o seu padrão de conduta não está na dieta alimentar que Deus colocou. Porque se você olhasse para a dieta que você está tendo e para a dieta que Deus estabeleceu, você não estaria dizendo que você estaria afligindo a sua carne. Você estaria dizendo, Deus, me socorre, porque eu consegui adaptar o jejum do Senhor, alimentar a minha própria vontade. Mas o nosso padrão de comparação é, eu me comparo com o mundo. É claro que eu vou estar melhor. Vou ou não vou? Vou. Mas completamente distante da vontade do Senhor. Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia, aí Deus falando, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Nós achamos. Nós conseguimos adaptar a dieta alimentar de Deus ao nosso deleite. O vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates, jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, irmãos, para fazer ouvir a voz no alto. Ou seja, começa a clamar em alta voz ao Senhor, dizendo, olha, tá vendo? Fulano bebe isso, faz aquilo outro, mas eu, Senhor, eu não como carne porque eu compreendo. Eu, Senhor, e requerendo um posicionamento do Senhor. Debates, brigas, falatórios, língua impiedosa, maldizente, julgamento, falta de paciência. Sabe o que aconteceu sábado? Perdi a paciência com a Marli numa pergunta tão simples que ela me fez. Já pedi perdão para ela quando eu cheguei aqui no culto, porque eu tentei
falar com ela na quarta. Eu nem sei se você veio na quarta, mas na quarta eu estava muito mal. Não veio, né? Não. Mas eu também estava muito mal, não tinha nem condição ainda de... Perde a paciência. Em casa, com os filhos, com o marido... contendas, debates, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Sabe o que está falando no versículo 6, irmãos? É o jejum de fazer algo. Não está falando de comida. Está falando de atos de bondade. Quando você olhar alguma coisa errada do teu irmão, em vez de você falar mal dele para o outro, você ir diante do Senhor e pedir socorro pela vida dele. Quando alguém te pedir um pedaço de pão, você dá. Quando alguém tiver frio, você dá de vestir. Quando alguém estiver nu, você cobrir. Quando alguém tiver necessidade de algo, você tiver condições de fazer pela obra das suas mãos, você fazer. O jejum não está ligado somente com a alimentação, mas eu vou só te dizer uma coisa: se a sua alimentação não estiver nos padrões do Senhor, você jamais vai ter atos de justiça. Em Jeremias 17:10 diz o seguinte: olha, eu esquadrinho e sondo os corações e examino os pensamentos para dar a paga a cada um de vós, conforme os frutos das vossas ações. Só que se a minha mente está entorpecida, como que eu vou ter atos de bondade? Eu não vou discernir e eu vou até achar. Eu passei noite, esse tempo todo, passei noites em claro, orando por irmãos, me desesperando, chorando e falando: Deus, se o Senhor quiser, eu faço isso por aquele irmão. Eu dou conta de atos de bondade, tá? Atos de bondade extremas, que até eu me assustei enquanto eu estava orando, e aquilo não tinha valor nenhum para Deus. Sabe por quê? Porque são igual as obras dos espíritas. Porque não estão vinculados à vontade e à verdade de Deus. Por isso que a alimentação tem tudo a ver com o jejum de boas obras, porque se eu não discernir bem aquilo que Deus quer que eu faça, então os meus atos vão ser todos controvertidos contra a vontade de Deus. Ah, porque eu tinha condições de comprar sibutramina. Sabe qual foi um ato de bondade minha? Tinha uma pessoa que queria e não tinha condições. Eu falei: não, eu compro e dou. Você acha que isso agradou a Deus? Atos de bondade são jogados no lixo, queimados no fogo do inferno. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne? Então, se vocês fizerem todas essas coisas, conciliarem uma coisa com outra, o que vai acontecer no versículo 8? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui, filha. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Irmãos, entenda uma coisa. Isso quando eu conversava com o pastor agora de manhã, porque o meu conflito era tão grande que eu não sabia se era eu, se era ele. Aí ele levantou, começou a preparar uma palavra, aí Deus me incomodou, eu levantei, eu falei: sou eu, é você? Ele disse: sou eu.
Aí eu falei, Deus, mas eu passei a noite em claro, consciente das coisas que o Senhor estava me dizendo. E aí a gente conversando, e Deus foi assim, nos moldando um ao outro, a mim e a ele, entendendo o que Deus queria, para chegar aqui e falar essas coisas para vocês. E eu falei, Deus, eu não preparei nada, eu estou na tua dependência, eu não sei a ordem que eu vou colocar das coisas, mas o Senhor a sabe. E o diabo não vai me impedir de fazer nada daquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu queria muito, irmãos, que individualmente vocês tivessem essa conversa com o Senhor. Porque Ele disse para mim o seguinte: às vezes nós vamos chegar num padrão de alimentação perfeita para aqueles que crerem que Deus pode fazer isso. E para vocês terem uma ideia, em uma semana que eu não tomei a sibutramina e eu dependi do Senhor, eu emagreci mais do que um mês que eu tomei. Eu tomei um mês. Para Deus falar, tá vendo como eu te controlo? É só você deixar. Eu chegava para comer, a comida estava uma delícia. Deus falava, eu comia Come bastante castanha. Bate bastante suco de laranja, com frutas, com vitaminas, granola, mel. Tá com muita vontade de comer doce? Come mel. Aí de manhã eu tomava uma colherzona de mel pura em jejum, porque mel é proteína, tá? Para quem não sabe. É substituta praticamente da carne e vira energia na hora. Então você tomar o mel pela manhã, se você está meio indisposto, vai funcionar mais ou menos igual a cafeína do café. Você toma, fica ligadão, só que de uma forma saudável. E aí o Senhor falou assim, às vezes vocês vão estar no padrão de conduta em termos de alimentação perfeito. E aí você disse assim, se a gente tiver a alimentação do Senhor, isso é verdadeiro jejum. Não significa que Deus não vai associar esse jejum, que às vezes você vai falar, está tudo perfeito, em fazer obras de jejum. Às vezes você tem muita dificuldade egoísta, tem dificuldade de ceder, de dar, de doar. Essa semana o Senhor fez eu fazer faxina. Falando nisso, tem um saco de sapato aqui atrás, acho que está aqui atrás, Senhor. Deus já tinha me pedido vários tempos, olha o teu guarda-roupas, não tem necessidade de tudo isso, tira o que você não usa, faz, coloca lá. Então, aí a coisa vai começando a fluir, associando sempre as duas coisas, alimentação a atos. E às vezes, irmãos, tem pessoas dentro da igreja que têm muita facilidade para fazer as coisas, em atos de bondade mesmo, de repartir o pão, e às vezes eu fico impressionada com tanto que tem essa disposição, mas a outra área está deficiente. Vai ser sempre uma associação. E às vezes, vou falar uma coisa seríssima para vocês, a tua alimentação vai estar perfeita, em nome de Jesus, associado a atos de bondade perfeitos, e Deus ainda vai te pedir uma restrição alimentar. Por quê? Porque Ele quer te revelar coisas tremendas e quer te levar além. E sempre que Deus quer falar intensamente comigo, com você, Ele vai restringir, não porque há uma necessidade, porque já vai estar perfeito, mas saber a disposição do teu coração em servir mais intensamente. Você consegue deixar mais um pouquinho por mim? É como se Ele estivesse perguntando assim para você, o quanto você me ama? Você consegue restringir um pouco mais? Sim, Senhor, eu te amo, eu consigo. Se o Senhor me ajudar, eu consigo. Porque eu quero receber tudo quanto o Senhor tem para mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele te dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso e tirarás do meio de ti o jugo, o peso que o diabo põe, a confusão que ele põe, a dúvida que ele põe. Porque tudo que Deus dá é suave, é leve. Mas quando o diabo quer entrar naquilo que Deus e Jesus instituiu, fica pesado. É onde você quer parar. Mas Ele diz, se você confiar, se você se submeter, eu tiro o peso que o diabo coloca nas minhas coisas. O estender do dedo e o falar de vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor, aqui vem 5 promessas do Senhor, se nós atendemos ao jejum que Ele tem nos pedido. E o Senhor te guiará continuamente, primeira promessa. A segunda, fartará a tua alma em lugares secos.
é a segunda. E fortificará os teus ossos, é a terceira. E serás como um jardim regado e como um manancial, é a quarta, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, é a quinta, edificarão os lugares antigamente assolados. Quem que é que os de ti procedem? A tua herança? Sua geração? Seus filhos? Qual a expectativa? Irmãos, eu estou tendo tanta luta na minha casa, mas é tanta luta, irmãos. É tanta luta, que é o que eu falei para vocês. Às vezes eu tenho vontade de dormir e não acordar. Não dá para expor tudo aqui. Eu coloco o que Deus me pede para colocar. Mas eu creio nas promessas da palavra do Senhor. E eu creio que se eu fizer... Eu já comecei a desfrutar pelo menos da primeira e da segunda. O Senhor me guiará. Ele me tomou pelas mãos e começou a me guiar. E começou a fartar a minha alma. Eu não disse que a minha alma estava em sequidão de estio. Fartará a tua alma em lugares secos, glorificará os teus ossos, e aí sucessivamente. Versículo 12. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Os nossos filhos chegarão e serão usados para converter pais, tios, primos. Essa que é a promessa do Senhor. Você sabe como que meu pai e minha mãe chegaram na igreja? Não aqui, que aqui, lá quando a gente estava lá na segunda igreja, através do João e da Nana. Eles chegavam para os meus pais e falavam: vovó, por que a senhora vai em outra igreja? Por que a senhora vai na igreja católica? E ela viu que isso começou a gerar uma certa confusão, não foi isso, mãe? E de uma certa forma você... Eu não poderia mentir para eles. Não poderia mentir, e a doutrina era completamente diferente. Ela teve que tomar um posicionamento. Quem que Deus usou? Naquele tempo que eu tinha, eu era fiel ao Senhor, e Deus usou o quê? A minha geração para ir em lugares assolados. Mas os nossos filhos são perdidos porque socamos açúcar neles e achamos que estamos fazendo bem, cedendo à vontade deles. Antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Isso daqui é a promessa da igreja, amor de Cristo. O Salmo 58 é a promessa que Deus deu. Quem são os reparadores de brecha, irmãos? Restauradores de veredas antigas. Deus nos voltou ao princípio. Está dentro do jejum, está dentro da comida, está dentro das boas ações, está dentro da confiança. Versículo 13. Mas, não tenho mais aqui, mas eu estou colocando. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Porque a herança de Jacó? Não está escrito a herança de Israel. Porque nós somos como Jacó, enganadores. Mas Jacó teve uma providência, porque ele teve um encontro com Deus. Ele lutou com Deus, mas na verdade quem ele viu foi Jesus, a luta, porque nenhum homem verá a Jesus, a Deus e viverá. Ele teve a disposição, ele entendeu que ele estava enganando a Deus nos seus atos, e ele se posicionou e ele falou: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar e não me der a tua bênção. E a bênção, ele fala: então eu te dou de hoje em diante, porque é verdadeiro o teu arrependimento. Não te chamarás mais enganador, mas chamará Israel, que é vitorioso. Por isso que o nome da nação de Israel é vitoriosa. Os vitoriosos estarão lá, mas nós somos mestres em enganar a Deus. Mestres. Último texto. 59:1 é na sequência aí. Eu tinha esquecido que eu tinha que ler isso aqui.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, graças a Deus, para que não possa salvar. Irmãos, graças a Deus pela minha vida. Quanta asneira cometi em um mês. Quanta asneira, quanta distância por uma bobeira tão grande. Vaidade, tudo é vaidade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Abre em Jonas, versículo 3. Capítulo 3. Jonas é um pouquinho para frente de Daniel. Jonas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 5 a 10. Sabe por que Deus pediu para eu ler esse texto para vocês? Porque era um povo extremamente corrupto e que não vinha sendo preparado com a palavra do Senhor para se guardar dos maus caminhos. Mas ele mandou um profeta chamado Jonas. Nínive era uma cidade terrível. Depois, se vocês quiserem estudar a história de Nínive, era terrível. As crianças eram terríveis, os homens eram terríveis, as mulheres eram terríveis, o rei era terrível, eram abominações. E não era um povo que Deus estava se apresentando. Deus olhou Nínive e falou: Jonas, eu quero que você vá lá pregar para Nínive e vai falar para esse povo se arrepender. Nós não, irmãos, nós estamos sendo preparados e falando, Deus tendo paciência, misericórdia, agindo com benignidade. Nínive não. Chegou um profeta que nem queria pregar, porque ele não gostava daquele povo, porque aquele povo era mau, pregou de qualquer jeito, para você ver que não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus, que quando ele quer fazer, ninguém o pode impedir. E ele chega no meio da cidade de Nínive e começa a declarar: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se, arrependam. Só assim, hein? Não falava pecado um por um, não chamava um por um, não sabia um por um, como é aqui na igreja. Expus muitos pecados aqui na frente. Esse povo que vivia numa verdadeira corrupção, sem consciência alguma da palavra de Deus, no simples chamado de Deus, através do profeta Jonas, falando arrependa-se, uma cidade inteira se arrependeu. E sabe o que eles fizeram? Jejum. E aí o Senhor falou assim: se para esses iníquos, ímpios, que não ouviam a palavra de Deus, houve salvação, quanto mais para vocês. Se eu tive poder suficiente para alcançar o coração daquele rei, de todo um povo, não vou ter de vocês? Por que vocês não deixam? Por que vocês não se expõem? Por que cometem pecados e proíbem o outro de contar? E se você contar, você vai ver só o que eu faço. Ai de fulano, de ciclano se saber. Ai da liderança se saber. Irmãos, não seja ridículo. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Se você rir e zombar de Deus, Ele rirá e zombará de você. Provérbios 1. Vamos ler o que aconteceu aqui? Do 5 a 10. Jonas 3, de 5 a 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Sabe o que Deus espera de mim, de você? Porque eu não posso fazer como o rei de Nínive fez, estabelecer um jejum
para toda a igreja. Eu posso estabelecer um tempo de jejum para toda a igreja. Mas o jejum que Deus quer de você é específico da sua vida, da sua fraqueza. Eu não sei o que está te levando a cometer os outros pecados. Eu não sei o que está te afastando do Senhor, porque um vai virando uma bola de neve. Mas você, bem ao certo, sabe, como o Fábio disse no sábado. Você sabe qual é o seu pecado. E o que Deus quer de nós é o que esse povo que não conhecia Deus fez. Clamar fortemente, aqui no versículo 8, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente em verdade a Deus. Primeiro eles vão clamar fortemente em sinceridade, para depois se converterem cada um do seu mau caminho, da violência e da enganação que tem cometido a casa de Jacó. Amém? Essa música aqui, vocês podem ficar sentados, nós vamos escutar duas versões, porque o jejum tem a ver com o amor que eu sinto por Deus. Porque se eu tiver preguiça, se a minha guerra estiver muito grande, eu não vou ter disposição nenhuma para fazer, porque eu estou tão preocupada com o meu eu que eu não vou fazer. E fala do amor de cada um de nós por Deus a ponto de se entregar à sua vontade. Porque em alguns momentos eu disse para o Senhor, quem me mostrou essa música foi meu filho. E fala, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar Super-Herói, do Thiago Grulha. Já ouviram essa música? Super-Herói? E às vezes eu falava assim, Senhor, às vezes eu queria ser um super-herói. Sabe por quê? Porque eu queria conseguir fazer todas as coisas, eu queria conseguir ajudar todos os meus irmãos, eu queria ser tão forte, eu queria não errar. E aí essa música fala que um dia eu era uma pessoa comum e eu nunca achei que Deus ia fazer o que Deus está fazendo através da minha vida. Nunca imaginei que Deus expor a minha vida do jeito que Ele expõe. As coisas mais íntimas, as coisas que talvez eu nunca teria coragem de contar, e eu recebo o poder de Deus para falar, fala filha, isso vai edificar, mostra que você é fraca, mostra que você erra. E mostra o poder que eu tenho sobre a sua vida. E eu comecei a entender que fala que os heróis, quando eles estão tristes, eles conseguem voar e que as feridas deles não doem. E eu queria sentir todas essas coisas. Eu falei, Deus, eu queria ser. E aí eu pensei em Cristo. Eu falei, nossa, mas Cristo era um super-herói, porque ele venceu todas essas coisas. E aí fala que aprender a voar é aprender a amar. E se a gente não amar a Deus em primeiro lugar, é impossível que a gente aprenda a voar e passar por todas as tempestades que a gente tem que passar. E a segunda versão da música, que é a mesma letra, vai falar do amor ao próximo. Porque se não houver uma ligação entre mim e Deus na vertical, é impossível que se estabeleça a cruz de Cristo na horizontal, que é o meu amor pelo meu próximo. A cruz de Cristo simboliza o amor, o nosso amor por Deus na vertical, alcançando esse amor. E como que é alcançado esse amor? Quando eu obedeço tudo quanto Ele me fala. Não é quando eu exijo a lógica das coisas que Ele me pede, é quando eu simplesmente obedeço. Então se estabelece uma ligação na vertical, que foi o que Cristo fez. E aí estabeleceu-se a relação na horizontal, que é o amor que Cristo teve pela sua igreja, pelo seu povo, que é o que tem que ter. E é isso que a música vai falar. Se vocês observarem no segundo, quando for passar, observa que sempre quando for fazendo uma boa ação, porque nós estamos falando de jejum, certo? E jejum envolve tanto alimentação quanto boas ações. Vocês vão ver como que a boa ação de uma pessoa para com uma outra tem que ser, observa, tá? Isso vai ser no segundo slide. Quando uma pessoa está fazendo uma boa ação em função do outro, tem sempre um olhando, vendo, que não estava no contexto. E a próxima cena seguinte é esse aqui vendo e olhando a boa ação e falava assim, nossa, é ele praticando uma boa ação para o outro que tinha um outro olhando. E aí o outro que viu aquela outra ação pratica uma boa ação e é um ciclo de amor. A tua influência pode parecer que não está funcionando, que você está fazendo e ninguém está percebendo, mas você pode ter certeza que Deus está fazendo isso visível aos olhos daqueles que são sinceros de coração e o amor sendo divulgado e entranhado naqueles que são sinceros de coração, tá bom?